Você tem 22 anos. Acabou de sair de uma faculdade que não terminou. Administração. 2 anos e meio desperdiçados numa sala de aula que cheirava a mofo e promessas vazias. Você mora num quartinho alugado no bairro Lagoinha, em Belo Horizonte. R$ 380 por mês. Banheiro compartilhado. Vizinho que briga toda madrugada. Sua conta bancária vive no vermelho. Sua mãe liga todo domingo perguntando quando você vai se ajeitar. Seu pai nem liga mais. Você tem um grupo de WhatsApp com 5 amigos que ninguém responde faz 3 semanas. Você não tem propósito. Você não tem direção. Você tem um colchão de solteiro, um ventilador barulhento e R$ 7 no Pix. Numa noite de domingo, às 23 horas, rolando o Instagram sem rumo, aparece um Stories patrocinado. Luzes coloridas, gente jovem, bonita, sorrindo com os olhos fechados. Uma música que parece pop, mas tem letra sobre Deus. E um homem no palco de camisa branca impecável que olha direto para a câmera e diz com a voz mais segura que você ouviu na vida: Deus tem um plano gigante para sua vida. E ele começa hoje. Você fica olhando para o vídeo por 40 segundos. Depois clica no link da bio. Você pensa, por que não? Essa é a única pergunta que você nunca deveria ter feito. Você tem 22 anos e 1 semana. Você chega ao culto numa quinta-feira à noite. O endereço é num galpão reformado na Savassi, vizinho de um coworking e uma academia de crossfit. Você esperava algo velho, empoeirado. Em vez disso, encontra um palco com LED, som profissional, telão de LED projetando versículos em fontes modernas. Parece um TEDx com Bíblia. Antes mesmo de sentar, 3 pessoas diferentes te abordam. Aperto de mão firme, sorriso no rosto, o tipo de atenção que você não recebe nem da sua família. Uma menina de 20 e poucos anos, cabelo preso, crachá de voluntária, te guia até um assento e diz: "Que bom que você veio, a gente estava esperando por você." Você não conhece essa pessoa. Ela age como se te conhecesse há anos. O pastor entra no palco e a sala explode em aplausos. Ele tem 40 e tantos anos, porte físico de personal trainer, relógio que você não consegue identificar, mas sente que vale mais do que seu aluguel de 1 ano. Ele fala por 1 hora sem ler nada, sem gaguejar, sem perder o fio. Ele conta histórias de jovens perdidos que encontraram o caminho. Jovens exatamente como você. Em dado momento, ele para no meio do sermão, fecha os olhos e diz: "Tem alguém aqui hoje que chegou sem acreditar que merecia estar aqui. Deus me mostrou isso agora." E aponta vagamente para o seu lado da plateia. Seu coração para. Quando a música começa e todo mundo levanta a mão, você levanta também. Quando as pessoas choram, você chora. Você nem sabe bem por quê. Talvez seja a solidão acumulada. Talvez seja a falta de algo maior. Talvez seja só o cansaço de não ter para onde ir. Seja o que for, pela primeira vez em muito tempo, você sente que pertence a algum lugar. Esse sentimento é real, é genuíno. É humano, e é exatamente a porta que eles usam para entrar. Você tem 22 anos e 1 mês. Eles te chamam para o grupo de crescimento. Um líder de célula, um rapaz simpático chamado Mateus, te adiciona num grupo de WhatsApp com 15 pessoas. Todo dia, às 6 da manhã, tem culto online. Toda meia-noite tem live de oração. Você começa a acordar cedo pela primeira vez na vida. Você começa a dormir menos, mas se sente mais vivo do que nunca, porque agora você tem uma rotina que tem nome, que tem propósito, que tem comunidade. Eles pedem seu Instagram, seu Facebook, seu número de todos os aplicativos, para a gente poder te incluir nas orações certas. Você dá tudo sem pensar 2 vezes. Por que pensaria? São pessoas de bem, são irmãos. Você começa a postar stories de culto todo dia, versículos de madrugada, fotos do grupo sorrindo, hashtags de libertação e fogo do espírito. Seus amigos antigos mandam mensagem: "Tá estranho, hein? Parece que entrou numa seita." Você ri. Você responde que eles não entendem, que isso aqui é diferente, que finalmente encontrou algo real. Você corta o contato com 2 deles naquela semana. Mateus te parabeniza. Quem não te apoiar na fé vai te puxar para baixo. A Bíblia é clara nisso. Você anota no caderno como se fosse sabedoria. Você tem 22 anos e 3 meses. O pastor prega sobre finanças. O dízimo não é opcional, ele explica, com a mesma naturalidade de quem ensina matemática básica. É uma lei espiritual. Você coloca 10%
e Deus devolve em abundância. Mas aí ele vai além, com a voz baixando, quase confidencial, como se estivesse revelando um segredo guardado. A semente de 10% abre as portas do céu, mas a semente de 20%, 30%, essa abre o carro, a casa, o emprego dos sonhos. Deus não é avarento, ele só quer ver se você confia nele de verdade. Na mesma semana, 3 membros sobem no palco para dar testemunho. Um diz que comprou um apartamento depois de dar 25% do salário por 6 meses. Outro diz que foi promovido 2 vezes no mesmo ano. Uma mulher chora contando que o marido parou de beber depois que ela começou a ofertar generosamente. O pastor aplaude cada um deles com a expressão de um pai orgulhoso. Você tem um salário de R$ 1.800 como assistente administrativo num escritório pequeno. Você dá 20%, R$ 360. No final do mês, você está sem dinheiro para jantar direito nos últimos 10 dias. Você come pão com margarina. Você conta moeda. Mas você está plantando. Você está confiando. Você está construindo algo invisível que vai se tornar visível em breve. Isso é o que você repete para si mesmo às 2 da manhã, com fome, olhando para o teto. Você tem 23 anos. Eles te promovem a obreiro de louvor. É uma camisa preta com o logo da igreja bordado no peito. Parece pouca coisa, mas para você que nunca teve cargo nenhum, que nunca foi escolhido para nada, aquela camisa pesa como uma medalha olímpica. Você usa ela até em dia de folga. Você tira foto com ela. Você manda foto para sua mãe que ainda pensa que você arrumou um emprego numa empresa de eventos. Você não a corrige. Você para de ir ao cinema. Para de jogar futebol no sábado. Para de ligar para seus primos. Você passa a maior parte da sua vida não trabalhando, dormindo ou cuidando de você. Você passa dentro daquele galpão, ou pensando nele, ou servindo a ele de longe pelo celular. E você chama isso de propósito. Você tem 23 anos e meio. O pastor te chama ao escritório dele depois do culto de uma quarta-feira. A sala tem estante cheia de livros teológicos, um abajur caro, uma foto dele com a família numa moldura de madeira clara. Ele te oferece um café. Ele pergunta sobre sua vida, sobre sua família, sobre seus sonhos. Você conta coisas que nunca contou para quase ninguém. Sobre o pai que foi embora, sobre a faculdade que abandonou, sobre a sensação de que você chegaria aos 30 sem ter feito nada de útil com a própria existência. Ele ouve tudo, com os olhos nos seus, com a cabeça inclinada, com a paciência de um terapeuta. Então ele fecha a Bíblia sobre a mesa, te olha com seriedade e diz: Deus me mostrou que você vai ser um dos meus braços direitos aqui. Mas para isso acontecer, você precisa obedecer 100%, não 90%, não 99%, 100%. Você sente um arrepio que confunde com o Espírito Santo. Nas semanas seguintes, ele começa a te ligar depois da meia-noite para dar orientações. Ele pergunta com quem você está passando tempo. Ele comenta que sua família que critica a igreja pode ser um obstáculo espiritual. Não estou falando para você odiá-los. Estou falando que Deus pode estar usando você justamente para se afastar deles por um tempo. Às vezes, a obediência tem um custo familiar. Você bloqueia sua mãe no WhatsApp numa terça-feira à noite. Você fica olhando para o número bloqueado por 10 minutos. Depois fecha o celular e vai orar. Você tem 24 anos. Você se muda para a casa comunitária da igreja. É uma casa alugada com 6 quartos no bairro Floresta, onde moram outros 8 obreiros. Você divide quarto com um rapaz chamado Diego, que está na igreja há 3 anos e fala sobre o pastor com a devoção de quem fala sobre um pai. Você paga uma mensalidade simbólica, que é na verdade seu dízimo redirecionado para cobrir as despesas da casa, que competem à igreja, que competem ao pastor. Você trabalha de graça quase 10 horas por dia. Você limpa o templo, grava os vídeos, organização de eventos, atende os novos membros, venda sobre conteúdo para o Instagram, para o YouTube, para o TikTok. Você é desenhista, produtor, assistente, zelador, recepcionista e conselheiro espiritual. Tudo ao mesmo tempo. Tudo de graça. Tudo com um sorriso. Seu salário é R$0. Eles dizem que Deus vai te recompensar no dobro. Você tatua um versículo no braço. Jeremias 29:11. Pois eu sei os planos que tenho para vocês. Você posta uma foto da tatuagem em cobre plástico filme com uma legenda: família espiritual é para sempre.
Enquanto isso, o pastor compra uma casa em Nova Lima por 1,8 milhões. O registro está no nome da esposa. Ele dá 40 minutos de live explicando que Deus o abençoou por sua fidelidade e que quem planta fielmente colherá o dobro. Mostra a varanda da casa nova com vista para a Serra do Roa Moca. Você assiste ao vivo no telefone, deitado no colchão do quarto compartilhado, às 11h30 da noite, após um dia de 12 horas de trabalho não remunerado. E você sente gratidão. Não raiva, não questionando. Gratidão. Porque você ainda acredita que sua vez vai chegar. Essa é a parte mais assustadora disso tudo. Você tem 24 anos e o mundo começa a rachar. Uma impressão aparece num grupo de ex-membros que alguém envia para você através do Instagram, de um perfil anônimo. O pastor mandando mensagens para uma menina de 19 anos, pedindo uma foto íntima sob o pretexto que ele precisava discernir a unção dela antes de promovê-la no ministério. Outro print mostra um repasse de R$47 mil da conta do dízimo para uma conta pessoal dele registrada em nome de uma empresa de consultoria espiritual que não existe no CNPJ. Você fica olhando para a tela por um longo tempo. Você mostra para Diego. Diego diz que são mentiras do inimigo, que as oposições sempre atacam quem tem a unção da verdade, que essas impressões são facilmente adulteradas, que você precisa cuidar para não se tornar um instrumento de oposição espiritual. Você tenta levantar a questão com o Mateus. Mateus fica sério, anota o nome dele num papel que você não sabe ler e diz que vai rezar por você, com uma expressão que de oração não tem nada. Na semana seguinte, você é chamado em uma reunião com outros 4 líderes. Vocês 4 passam 1 hora dizendo que seu coração está endurecido, que o diabo está usando sua insegurança para semear divisão, que a liderança já sabe que você é instável e que precisará de um período de restauração antes de continuar a servir. Restauração, você aprende naquele dia, significa ser removido de todas as funções, excluído dos grupos, proibido de se comunicar com os membros enquanto passa por um processo de alinhamento espiritual supervisionado pelo próprio pastor. Na prática, é ficar isolado dentro da mesma comunidade que te prometeu família. Você tem 24 anos e a máscara cai de vez. Você começa a fazer perguntas que não deveria fazer. Você solicita acesso ao relatório financeiro da igreja. Dizem que isso é particular da alta liderança. Você pergunta por que 3 mulheres diferentes deixaram a igreja no mesmo mês sem explicação. Dizem que eram pessoas com resistência espiritual. Você pergunta por que o pastor tem um Porsche Cayenne, mas o galpão de culto tem infiltração no telhado que pinga quando chove. Eles fazem um serviço especialmente para você. 19 pessoas em círculo, você no meio. Eles gritam. Eles passam óleo na sua testa. Dizem que o diabo está usando você, que você é um Judas moderno, que a unção sobre você se tornará maldição se não se arrepender. Um homem maior que você empurra por cima dos ombros quando tenta falar. Uma mulher chora pedindo para o demônio da dúvida sair de dentro de você. Você sai de lá às 2 da manhã com os ouvidos unindo e as mãos tremendo. No dia seguinte, você acorda na casa da comunidade e os outros trabalhadores não o cumprimentam. Diego dormiu na casa de outro membro. Sua chave de editar a sala não funciona mais. Seu acesso à conta da igreja no Instagram foi revogado. Sua conta de e-mail vinculada ao servidor deles está bloqueada. Em 48 horas, você estava completamente apagado de um mundo que já era sua vida inteira há 2 anos.